Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. No mundo, há uma morte a cada 40 segundos e há 25 vezes mais tentativas do que óbitos, ou seja, a cada 1,6 segundos uma pessoa tenta suicidar no mundo. Os números impressionam, principalmente porque durante muito tempo este foi um tema jogado debaixo do tapete. São pessoas que veem no suicídio uma saída para o sofrimento. Mas será mesmo que a morte pode acabar com todos os problemas? É sobre isso que falaremos hoje no programa Entre Linhas. Acompanhe essa matéria. Não uma, não duas, mas três. Em média, 3 pessoas em Portugal acabam com a própria vida. À escala mundial, o rácio sobe para uma pessoa a cada 40 segundos, menos de um minuto. Atrás de mim está um dos locais mais procurados para se pôr um termo à vida. Chama-se Boca do Inferno, mas longe de analogismos, quem aqui vem é para ter morte certa. Não há qualquer possibilidade de socorro nem de arrependimento. No Porto não é diferente. A Ponte Dom Luís está também assinalada como um dos locais mais procurados para o suicídio. E aos olhos de quem aqui passa, todos os dias, trata-se somente de um ponto turístico bonito e de recordação. Mas para ter lembrança, ao menos que seja boa. A cada ano que passa pelo país, são lançadas campanhas de sensibilização sobre o facto do número de suicídios crescer, porque embora estejam proibidos de ser noticiados, acabam sempre por ensanguentar muitas capas de jornais e porque as más notícias chegam sempre mais rápido. No passado mês de março, em Lagos, no sul do país, um homem de 77 anos asfixiou a sua mulher até à morte para lhe poupar o sofrimento de viver com depressão e Alzheimer e, de seguida, suicidou-se. Por não aguentar mais ver a mulher doente, planeou e concretizou pôr um fim à vida de ambos. No mesmo mês, em Vila Real, no norte do país e numa pequena aldeia, um homem de 67 anos também desistiu da vida. Asfixiou até à morte a mulher de 63 anos, que também sofria de Alzheimer. O idoso, que mantinha as suas funções como cuidador, não suportou mais o sofrimento por ter a mulher doente e, após o homicídio, lançou-se da varanda de casa onde moravam. Em Setúbal, após uma discussão, um homem de 53 anos disparou vários tiros de espingarda contra a mulher e de seguida contra si mesmo. O crime aconteceu no local onde ambos trabalhavam e o fim foi ditado ali, sem que ninguém visse ou contrariasse. Em Barcelos, um homem de 47 anos deu 2 tiros na mulher e suicidou-se de seguida. Dias antes, a vítima já tinha apresentado uma denúncia junto das autoridades contra o companheiro. Em Chamas. Este foi o fim que uma mulher de 29 anos planeou. Dentro do carro, no centro da vila de Porto Covo, no litoral alentejano, regou-se a si e às 2 filhas com gasolina. A filha mais velha, de 10 anos, apercebeu-se da situação e saiu do carro antes que as chamas se descontrolassem. Mas a irmã, de apenas 4 anos, e a mãe acabaram por morrer carbonizadas. O caso chocou esta pacata vila, que nunca assistira a algo assim. Primeira motivação para me tornar quem eu quiser ser. Depressão, desespero por falta de uma solução, problemas do foro mental, falta de dinheiro, de saúde e de rumo. Estas são as razões mais amplas que levam alguém a cometer o suicídio. Uma janela espelhada, é assim que podemos dizer que são as pessoas que pensam, planeiam, tentam e conseguem acabar com a própria vida. São pessoas que transparecem uma coisa, mas por dentro são outra. Um vidro tão grosso que nunca se quebra até chegado ao dia do fim.
Pedro Lima, 49 anos, 5 filhos, casado, ator com um currículo invejável, mas que forçou o desligar dos holofotes no dia 20 de junho de 2020, na Praia do Abano, no Guincho. Pedro Cunha, 33 anos, ator dos ecrãs nacionais e internacionais, já havia tentado o seu fim em 2013, mas foi no ano seguinte que o conseguiu fazer. Não há já sequer conta para os rostos conhecidos que, pelos piores motivos, ajudam a quebrar a velha ponte deste tema que ainda se temem falar, mas que precisa tanto de ser falado. O suicídio mata mais do que o cancro da mama ou a guerra. Este é, sem dúvida, um título que merece ser relido as vezes necessárias para que se compreenda a grandiosidade deste fim para milhares de portugueses e milhões de pessoas em todo o mundo. O que leva alguém a querer desaparecer para sempre, quando tanta gente luta para se manter de coração vivo, a bater sempre cada dia mais. Quando eu tô no meu canto e não quer falar com ninguém, só quer estar sozinho. Para si, na sua opinião, o suicídio é um ato de coragem ou cobardia? Covardia. Sim. O que é que acha que leva uma pessoa a querer acabar com a vida? É por muitos problemas, desespero, problemas familiares, falta de dinheiro, falta de condições, essas coisas. Mas se é uma pessoa, mesmo nessas dificuldades, tem que pensar em si e pensar nas pessoas que lhe rodeiam, está a ver? O sofrimento que fica, não é? Sim, no sofrimento que fica. Eu compreendo que haja situações em que a pessoa às vezes não tem apoio ou sente um impasse ali que não consegue resolver, digamos assim. Entre a espada e a parede. Exatamente. Conhece alguém que sofra com depressão ou já tenha, se calhar, planeado ou pensado em... Conheço até uma pessoa, agora bem há pouco tempo, que era um grande amigo meu, que a gente nunca pensava que ele fizesse isso e pôs uma corda lá num coisa e enforcou-se. E a gente nunca... era uma das pessoas que a gente nunca imaginava sequer que aquilo acontecesse. Vivia mostrando uma coisa sendo outra. E vivia muito bem, tinha uma boa vida, era reformado, com netos, com filhos, com tudo, uma boa aparência, o convívio, sempre uma pessoa muito alegre, não sei o quê, e pôs termo à vida. Eu falo porque eu já pensei nisso e safaram-me, senão já tinha ido. E às vezes penso, é ingrata a vida. Existe falta de atenção entre os familiares. Atenção, é verdade, isso talvez. Talvez haja um bocado de falta de atenção e levar a sério a doença que a pessoa tem e que dizem, isso não é nada. Isso não é nada, é assim, é assado, põe-se com coisas. Mas ao fim e ao cabo, alguma coisa tem que ser, não é? Falta de atenção e falta de humanidade. Que há muita falta de humanidade. As pessoas hoje em dia acreditam pouco em coisas, em Deus, por exemplo, ou se acreditam, também não acreditam assim tanto. Isso acreditar em Deus ajuda, porque é sempre um apoio que a pessoa pode ter numa situação má, digamos assim. Um fim em que todos os silêncios falam. Suicídio. Vamos finalmente falar abertamente sobre este tema ou vamos deixar continuar a vê-lo matar? Se você também está sem vontade de viver, ligue agora para o 21 836 8008, acompanhe o programa de hoje e veja o quanto o que pensa está absolutamente errado. Essa questão do suicídio é extremamente séria e é um assunto do qual não podemos fugir, muito pelo contrário. Nós temos que falar desses assuntos para ajudar as pessoas. E nós temos muitos que um dia também tentaram o suicídio porque não viam uma solução, não viam uma saída. Mas hoje são pessoas totalmente diferentes e você vai conhecer essas histórias no programa de hoje. Algumas dessas histórias, porque nós temos na Universal milhares e milhares de pessoas que um dia estiveram em um estado de depressão, uma depressão profunda, pessoas que achavam que não havia mais sentido na vida, que elas não conseguiriam mais resolver os seus problemas e que por isso
era melhor que elas tirassem a própria vida. Esses eram os pensamentos que elas tinham, mas elas não sabiam que havia uma saída, que havia uma solução. Como muitas pessoas que estão agora mesmo a assistir o programa e que já pensaram, já planearam várias vezes uma forma de tirar a própria vida. Mas eu quero me dirigir ao senhor, a senhora, a você que tem pensado nisso. Continue conosco aqui no programa, porque eu tenho a certeza que diante daquilo que nós vamos mostrar aqui no programa, diante das histórias, Deus vai tirar de dentro de si esses desejos de tirar a própria vida, porque Ele vai mostrar que existe uma saída, existe uma solução. Nós vamos mostrar para todos que tem uma saída para todos os problemas. Imagine se todas as pessoas no mundo que têm problemas, que passam por aflições, tirassem a vida, quem ia sobrar? Porque, afinal, quem não enfrenta problemas? Qual é a pessoa na face da terra que não enfrenta suas lutas, sejam lutas relacionadas à saúde, ou à vida financeira, ou à família, à vida sentimental, à vida profissional? Quem não tem problemas nesta vida? Só que algumas pessoas reagem de uma maneira quando se deparam com os problemas e outras de outra maneira. Eu não sei como a senhora tem visto a sua situação. Pode ser que para a senhora seja algo impossível de ser resolvido. E, de fato, há problemas que aos olhos humanos são insolúveis, como, por exemplo, a cura de uma doença que para a medicina não há mais recursos. Porém, saiba que Deus pode mudar a sua situação e é por isso que estamos aqui no programa. Eu quero deixar à disposição de todos o nosso telefone de contato agora mesmo, todas as pessoas que querem ser ajudadas, todos que têm pensado em tirar a vida, entre em contato conosco. Você pode ligar agora na nossa central de atendimento. O telefone aparece aí, 218-368-008. Nós temos uma equipa agora mesmo, uma equipa preparada que está à disposição para conversar, para orientar, para falar com todos que querem ajuda. Temos ali o Bispo José com a nossa equipa, exatamente, Bispo José, para ajudar as pessoas que estão a enfrentar uma luta muito grande e que acham que não tem jeito, que não tem solução. Olá, Bispo Domingos, e também a todos. Já temos atendido aqui casos. Por exemplo, o Sr. Ricardo, de Santarém, ele é depressivo e toma 10 comprimidos por dia para sobreviver. Não trabalha fazem 26 anos por causa dos problemas de saúde. É maltratado pelo seu pai, que diz que o odeia. Já tentou o suicídio 3 vezes e não vê uma solução para a vida. São esses casos, Bispo Domingos, que nós estamos aqui a atender e queremos ajudar a todos, porque, de repente, já buscaram muitos recursos e não têm conseguido ultrapassar os problemas. Vamos mostrar a porta de saída, vamos mostrar que sim, tem jeito. 21-836-8008. Com certeza, ao final deste programa, muitas pessoas já não terão mais esses pensamentos de dar cabo da própria vida. A senhora Sandra, que está aqui conosco no programa, seja bem-vinda, senhora Sandra. Bom dia, senhor Bispo. Senhora Sandra foi mãe aos 21 anos. Sim, não é? senhor Bispo, fui mãe E aos quando 21. a sua bebê tinha apenas 3 meses de vida, a senhora, num ato de desespero, foi para a linha do comboio para dar cabo da vida e junto da senhora o bebê. O meu filho, sim, porque eram muitos problemas, existiam muitas guerras, muitas discussões, era álcool, era muita coisa e eu achava que solucionava tudo, era na morte, indo para a linha do comboio com o meu filho e me pondo em frente do comboio que resolvia todos os problemas, ficava tudo bem. A senhora tinha depressão? Tinha. Eu tinha depressão porque achava que todos os problemas que se passavam na família eu tinha que conseguir solucionar e então achava-me culpada e criou aquela depressão que me levou a pegar no meu filho e dizer estou cansada, estou farta, já não consigo mais, já não quero viver e arrastei um ser inocente que achava que ele não tinha que sofrer o que eu já estava a sofrer. Quer dizer, todos os problemas da sua família recaíam sobre a senhora? Era um pouco, Bispo, e achava-me culpada. Eu achava que todos os problemas que haviam, que eu tinha culpa.
Achava que eu tinha que dar a solução e como não conseguia, agarrei no meu filho, num ato de desespero, porque até quando conheci o pai dos meus filhos achava que melhorava e pelo contrário piorou. Eu agarrei e vou acabar com tudo. A senhora era uma pessoa infeliz muito na infeliz. família, na vida sentimental também. Em tudo, era tudo muito infeliz. Eu tinha problemas de todos os aspectos, na saúde, tudo corria mal na minha vida e eu dizia que já não queria mais, não queria estar naquela vida, não queria continuar, não havia sentido estar ali. Para que é que eu existia? Já não havia qualquer ato que me ligasse à vida. Achava que tinha que acabar e já não havia vontade de me levantar de manhã e de tratar nem sequer do meu filho. Daqui a pouco a senhora vai contar mais detalhes, porque a primeira tentativa de suicídio foi ainda muito cedo, quer dizer, a senhora tinha na época... Tinha 15 anos. Não é? Porque havia problemas de álcool com o meu pai discutia, eu cheguei a andar à frente de uma espingarda, os problemas que o meu pai fazia com a minha mãe, eu continuava-me a achar culpada. Eu achava que... A senhora vai falar mais detalhes sobre isso, porque parece que as culpas pesavam sobre a senhora já há muito tempo. Bispo Joaquim aqui conosco no programa, realmente é um problema grave, Bispo Joaquim, mas há uma solução, né? Há uma saída para aquelas pessoas que acham que a vida acabou, que acham que chegaram aos limites e que não tem mais como mudar a situação. Bispo, boa noite. É um assunto que nós não podemos ignorar e que a sociedade muitas vezes tem ignorado, porque a gente viu nessa matéria jovens, pessoas com condições econômicas, pessoas famosas. Então a gente vê que esse problema tem afetado todo tipo de pessoas. E nós mostramos para as pessoas que há uma saída, há uma solução. Por maior que seja o seu problema, o suicídio não é a solução. Há uma saída e a prova disso são os testemunhos. Nós vamos deixar à disposição de todos também o nosso número de WhatsApp. Vai aparecer durante o programa no seu vídeo, na sua TV, para que mande a todos que quiserem, envie-nos uma mensagem. É o 918, o número está aí, 617-038. Quem quiser pode agora mesmo enviar uma mensagem. Nós retornaremos, entraremos em contato com todas as pessoas que precisam de ajuda. O que leva uma mãe a tirar a vida e querer também tirar a vida dos filhos? Nós vimos na matéria de abertura aquela senhora que atirou fogo ali ao carro com 2 crianças. E foi realmente algo que deixou todos atônitos com aquela situação. E um caso semelhante também aconteceu com esta senhora que vamos agora conhecer a história. Uma senhora que também fechou-se no carro com as 3 filhas, para acabar com o sofrimento. A senhora Maria José. Uma tragédia ia acontecer na vida dessa senhora. Imagine só. Ela fechou-se no carro com 3 filhas e ela estava decidida a pôr um fim à vida e também à vida das filhas. Veja só o que aconteceu. Eu tentei o suicídio com 15 anos de idade e aos 28 anos de idade eu planeei suicidar-me a mim e às minhas 3 filhas. O meu sofrimento começou com 4 anos de idade, quando eu sofri abuso sexual por um vizinho. Foi aí que começou o meu sofrimento, a minha dor. Eu comecei a ver bultos, a ouvir vozes. No meu quarto eu via imagens nas paredes. Eu comecei a sofrer, a pensar que ninguém gostava de mim, que ninguém me amava, porque que eu estava neste mundo. Mesmo criança eu já pensava nisso. Então veio a idade dos 15 anos, que é a idade dos namoricos, de conhecer, não é, o namorado, de namorar. E eu não me conseguia relacionar com os homens, porque por causa desse abuso, eu comecei a odiar o sexo masculino. O cheiro do homem, a voz do homem, eu odiava, eu não suportava, eu não conseguia olhar nos olhos de um homem. Então, com 15 anos de idade, eu tentei suicídio. E tive que ir para o hospital porque, pronto, eu ingeri um tóxico para me suicidar. Porque, na verdade, eu não queria me matar. Eu queria, porque uma adolescente de 15 anos, ela não quer morrer. Eu queria matar a dor que estava dentro de mim,
porque essas vozes que eu ouvia diziam-me: mata-te, porque tu só vais ser feliz quando morres. Quando tu morres, tudo acabou. E eu cresci, com 17 anos e meio, eu casei. Então eu emigrei para a África e pensei, bem, vai ser novas pessoas, um novo país, vou começar tudo de novo e lá eu vou ser mais feliz. Mas foi o contrário, ali é que começou a minha maior dor, porque ali eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Depois disso tive 3 filhas. Imagino se eu não estava bem, como é que eu ia poder fazer as minhas filhas felizes? Ou o meu casamento nós já falávamos em nos separar, em irmos um para cada lado, porque ele amava-me, eu amava a ele, mas o relacionamento eu não me conseguia relacionar. Havia algo errado comigo, tanto que a voz de suicídio era sempre constante. E houve um dia que a voz do suicídio era tanta que eu fui a um padre, porque eu era católica praticante. Eu fui ter com o padre e disse: Senhor Padre, eu tenho vozes de suicídio e por favor, me ajude. E ele disse-me que eu tinha que sofrer porque Jesus também tinha que sofrer, que Jesus também tinha sofrido e que eu também tinha que carregar essa cruz. Eu saí da igreja muito desiludida e muito triste. Uma amiga que me via que eu estava sempre a desmaiar também me levou a um bruxo. E o bruxo disse que eu tinha que fazer umas 7 correntes, tudo que me mandaram fazer, eu fiz. Eu fui a todo lado que me mostraram e eu não encontrei a solução para a minha vida. Então, como eu me deparei com o médico detectou-me então depressão, o meu casamento destruído. E tem outra, a minha vida financeira, eu cheguei a passar fome. O meu marido trabalhava e eu também trabalhava e todo o dinheiro que a gente ganhava era como se deitasse no saco roto. Resumindo, tudo na minha vida dava errado. Eu dava um passo para a frente e 2 ou 3 para trás. Eu deparei-me com problemas de saúde, com problemas financeiros, problemas no casamento, não tinha amor próprio, porque eu não tinha vontade de tomar banho. Eu comia compulsivamente, eu foi preciso andava 1 dia ou 2 dias sem comer, no outro dia se calhar eu comia tudo que via pela frente. Eu era uma pessoa totalmente descontrolada, eu não tinha controle, eu não tinha domínio próprio, eu não era uma pessoa normal. E é isso que leva às vezes uma mãe a se suicidar e suicidar as filhas. Hoje eu entendo quando uma pessoa me fala de depressão, quando eu vejo uma notícia que uma mãe se suicidou ou se suicidou a ela e os filhos, eu sei o que essa pessoa estava a sofrer ou sofreu, porque eu passei por isso. E eu achava-me que ninguém, eu não estava aqui a fazer nada, que o melhor que eu ia fazer era acabar com a minha própria vida. E então, o que é que cheguei a uma conclusão? Olha, eu vou-me suicidar a mim e às minhas 3 filhas, porque as minhas filhas não pediram para vir para o mundo, eu não estou a conseguir dar o melhor para elas, nem alimentação, nem amor, nem paz, porque não havia paz na minha casa, eu não estou a conseguir ser mãe, olha, eu vou acabar com tudo. Eu fui para o trabalho a pensar, é hoje que eu vou acabar com a minha vida. E reparei que a minha mãe, que eu vivia em casa da minha mãe, ela tinha atrás da casa dela uma mangueira grossa, transparente, que ela usava para para deitar os esgotos para o saneamento. E eu lembrei-me, vai ser aquela mangueira que eu vou colocar no cano de escape do carro, eu vou pôr uma ponta no cano de escape, a outra ponta eu vou colocar dentro do carro, eu vou ligar a chave, porque eu procurava sempre uma maneira de me matar a mim e às minhas filhas, mas que elas não sentissem dor. Então, aquela mangueira deu-me ali uma ideia para eu cometer o suicídio. Então, lembrei-me, vou colocar então a mangueira
na ponta da carrinha, no cano de escape, a outra ponta dentro do carro, vou ligar a carrinha e vou fechar os vidros do carro e aí nós vamos morrer por asfixia. E então saí para o trabalho com essa ideia, já sem perspectiva de vida, porque já tinha corrido tudo, já não aguentava mais. Eu bebia, eu fumava, eu tomava calmantes, nada me ajudava. Então eu lembrei-me, vou acabar com tudo, vai ser hoje. E então essa amiga disse-me, Maria José, vai à igreja, vai lá. E ela deu-me a direção e o meu marido levou-me lá. E bendita a hora que eu coloquei os meus pés lá, porque foi um lugar totalmente diferente de todos aqueles que eu já fui. Já no primeiro dia, um peso saiu dentro de mim. Eu cheguei em Caco, eu cheguei à igreja, olha, eu não vivia, eu sobrevivia. Doente, casamento, vida financeira, tudo. Depois eu fui curada, eu deixei de ter ataques de ansiedade, esqueci-me da tal dita mangueira que eu me ia suicidar. Só passado um ano é que eu fui atrás da casa e vi aquela mangueira e é que revivi aquilo tudo. E as coisas foram acontecendo, eu fui-me apegando a Deus, fui-me apegando à fé, fui colocando a minha fé, aquilo que eu aprendia, em prática, e comecei a ver as minhas filhas a ser curadas, o meu casamento a ser restaurado, a deixar de ter, nunca mais tive vontade de fumar. Aliás, no primeiro dia que eu cheguei à igreja, quando cheguei a casa, ia para colocar o cigarro na boca e o cigarro tinha um sabor horrível, eu já nunca mais consegui fumar. Deixei de beber, tudo se fez novo na minha vida. Hoje eu sou uma nova mulher. Nós vimos aí a história da senhora Maria José, fortíssima. O bispo Joaquim, acho que já conhecia a história dela também, né? Bispo, a gente vê como Deus pode mudar essa situação, né? Porque, como a gente já várias vezes falou, quando a pessoa ela chega ao ponto do suicídio, na realidade ela não quer morrer, ela quer acabar com aqueles problemas, né, bispo? Acabar com o sofrimento, né? Exato. Mas o suicídio não vai acabar com o sofrimento. Existe uma maneira de acabar com o sofrimento. E essa é a proposta do nosso programa para todos hoje. Sabe qual é? Acabe com a sua dor e não com a sua vida. Não ponha fim, tire esses pensamentos da sua cabeça, de que não vai vencer, de que ninguém te ama, de que você não tem importância para ninguém, de que as pessoas não gostam de si. Não pense dessa maneira, porque a primeira pessoa que tem que se valorizar, a primeira pessoa que tem que amar a você é você mesmo. Você tem que ter consideração por si, tem que gostar de si, para que os outros também possam gostar. E outra coisa, ainda que o mundo te rejeite, contanto que você mesmo não venha se rejeitar, isso é o mais importante. Você tem que estar bem consigo mesmo. E é exatamente isso que Deus quer fazer. Ele fez na vida da senhora Maria José, num ato de desespero. Óbvio que ela não queria fazer aquilo, mas foi o desespero do momento. Às vezes as pessoas, na hora do desespero, ouvem aquela voz que diz, olha, acaba com tudo, acaba com a sua vida. Há muitos relatos de pessoas assim, pessoas que quase tiraram a vida e elas dizem que na hora elas ouviam uma voz que dizia, mata-te, ponha fim à sua vida. Elas ouviram claramente essa voz, aquele desejo fortíssimo de morrer. E elas perceberam depois, quando chegaram ao Universal, que era o mal. O mal trabalha para levar as pessoas à morte, ao sofrimento. Não pense que Deus se esqueceu de si. Ele não se esqueceu e jamais se esquecerá. E nós estamos aqui no programa para mostrar que tem jeito, que tem uma solução para a sua vida. Teve jeito para a senhora Maria José, que vimos há pouco. Hoje ela é uma mulher feliz, realizada. Deus mudou a história dela e pode também mudar a sua vida. Vamos regressar à nossa central de atendimento com o Bispo José, porque
as pessoas aflitas, desesperadas, estão a ligar, precisam de socorro, Bispo José, e nós estamos aqui à disposição para mostrar para todos que tem jeito, que tem saída. Quem estiver desesperado pode ligar agora mesmo. Nós temos mais casos que chegaram aí na nossa central? Estão chegando a cada momento, Bispo Domingos, o telefone não para de tocar. Tem aqui o seu Paulo de Queluz, aqui de Lisboa, que diz: eu sou viciado no álcool e não consigo trabalho. Minha vida está toda bloqueada. Estou muito depressivo e só tenho vontade de morrer. Ele já foi orientado, já se sentiu melhor e nós vamos acompanhá-lo. Temos também a Liliana de Gaia, ela que está com pouco tempo de casada e já se separou. E diz que se sente desesperada, muito depressiva, envergonhada, perdeu o gosto pela vida e já tentou o suicídio. E nós também já orientamos, porque nós sabemos que muitas pessoas, quando passam por um problema, já pensam logo em acabar com a vida, como o senhor agora mencionou. O que nós temos que fazer é focar em acabar com a dor. Temos aqui o senhor Pedro, de Lisboa, perdeu a sua mãe fazem 2 anos e caiu em profunda depressão. Se fecha no quarto e chora muito. A vida perdeu sentido para ele e já tentou se matar várias vezes. E nós estamos aqui para ouvir, orientar, orar por todos que estão aflitos, desesperados, a ponto de cometer uma loucura. Não faça isso. Ligue agora no 21 836 8008, estaremos a lhe ajudar. É com o senhor, Bispo Domingos. Envie-nos também uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Quem quiser, faça isso agora. O número vai estar aí à sua inteira disposição. É o 918 617 038. 918 617 038, o nosso número de WhatsApp, tá bom? Quem quiser, basta enviar a sua mensagem agora mesmo. Eu vou colocar uma matéria que fala sobre os sinais. Sinais que todos devem observar. Depois eu volto com o relato da senhora Sandra e também nós teremos a história da senhora Conceição. Você vai ficar surpreendido com a história da senhora Conceição, porque nós vimos a história da senhora Maria José, que planeou morrer com as 3 crianças no carro. Temos aqui conosco a senhora Sandra, que foi para a linha do comboio com um bebê de 3 meses nos braços, também para cometer suicídio. A senhora Conceição chegou a pular dentro de um poço com a criança. E só que no caso a criança não escapou. Foi um período terrível da vida dela. Ela chegou a ser internada numa clínica. Ela teve problemas gravíssimos, problemas de depressão. Essa senhora sofreu muito, muito mesmo. Mas vamos antes a essa matéria. Conte 40 segundos no seu relógio. Este é o tempo estimado em que uma pessoa se suicida no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em Portugal, os números são tão violentos quanto a dor. Diariamente, 3 pessoas põem fim à vida. O número de suicídios tentados é 25 vezes superior ao daqueles com um desfecho fatal. Na verdade, as tentativas de suicídio são sinais de grande sofrimento emocional. A pessoa não quer morrer, mas sim acabar com a dor que sente na alma. Em Portugal, os números são tão violentos quanto a dor. Por dia, 3 pessoas põem fim à vida. O número de suicídios tentados é 25 vezes superior ao daqueles com um desfecho fatal. As tentativas de suicídio são sinais de grande sofrimento emocional. Na maioria dos casos, a pessoa não quer morrer, mas sim matar a dor na alma. Muito embora alguns não deixem transparecer um comportamento suicidário, é necessário estar atento a alguns sinais para se conseguir identificá-lo. Isolamento e tristeza excessiva. A pessoa mostra-se frequentemente triste, sem vontade de se envolver com atividades sociais como antigamente e procura ficar isolada, longe de amigos e familiares. Alterações muito repentinas de comportamento.
Este sinal apresenta muito risco, pois geralmente é interpretado pelos familiares como uma fase de recuperação da depressão. Por isso, pode ser dificilmente identificado. Um comportamento calmo e despreocupado depois de um período de grande tristeza pode não ser sinal de melhora, mas sim de que a pessoa realmente se decidiu pelo suicídio. Mudanças extremas na rotina. Abandonar atividades, como por exemplo deixar de praticar algum hobby, é um sinal de alerta de que algo não está certo. Queda de produtividade nos estudos ou trabalho. A pessoa passa a faltar ao trabalho, à escola ou à faculdade. Apesar de ser visto como irresponsabilidade, trata-se de um sintoma de sofrimento grave, independentemente da idade. Falta de interesse pelo próprio bem-estar. Isto pode se refletir na redução de hábitos de higiene, indiferença em relação a como se comportar, falta de cuidado com a aparência e até mesmo falta de cuidado com situações de dor e frio. Ameaça verbal de suicídio. Alguém que esteja a considerar o suicídio irá sempre avisar um familiar ou amigo. Frases que, muitas vezes, são julgadas como uma maneira de chamar a atenção, podem ser um aviso ou pedido de socorro. Comportamento mais fechado. Algumas vezes a pessoa começa a organizar as coisas em sua vida como se realmente não quisesse morrer sem resolver uma série de pendências. Atitudes irresponsáveis e perigosas. Andar em alta velocidade. Consumir álcool e drogas de maneira exagerada. Podem ser sinais de que alguém tem intenções suicidas. Não é tempo de lutar em silêncio. Esteja atento, pois o grito na alma é ensurdecedor, mas existe quem lhe pode ajudar. Se alguma pessoa da sua família ou um amigo esboçar em algum momento alguma atitude, ou com palavras, ou alguma coisa que demonstre que ela perdeu a vontade de viver, não pense que aquilo é uma brincadeira, não pense que é uma coisa de momento, mas procure se aproximar daquela pessoa porque ela está a viver um momento conturbado na vida, um momento difícil para ela. E tudo que uma pessoa precisa numa hora como essa é de alguém que lhe dê apoio. Ela precisa de um ombro amigo, de uma palavra, de alguém que estenda as mãos. E nós não sabemos, mas às vezes as pessoas aparentemente estão até bem, né, Bispo Joaquim? Aparentemente, quem olha não diz que a pessoa está a enfrentar uma turbulência dentro de si. Não imagina que a pessoa esteja a ser pressionada por uma situação, que ela está a viver uma pressão muito grande, o seu estado emocional, psicológico estão totalmente, o estado emocional abalado, o estado psicológico, mental, quer dizer, a pessoa está numa condição muito difícil. Foi o caso daquele senhor que ele falou que o amigo se matou, se enforcou e, como ele falou, ninguém esperava isso, porque ele aparentava que tudo estava bem, que tudo estava tudo certo, mas de repente veio aquela notícia. E às vezes a pessoa tem um familiar ao lado que aparentemente parece que tudo está bem, mas na realidade, o que está acontecendo dentro daquela pessoa? Então, quando ela se aproxima do familiar, quando ela vê algum sinal, ela não pode ignorar aquele sinal. Ela logo tem que buscar ajudar aquela pessoa, aquele familiar, porque senão ela vai ficar, sabe, naquela situação, meu Deus, o que aconteceu? Por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? É uma coisa que a pessoa não pode, bispo, ignorar esses sinais que são muito importantes. Eu vou colocar agora alguns relatos curtos de pessoas que também, na hora da dor e do desespero, pensaram em dar cabo da própria vida. E o recado, mais uma vez, que eu dou a todos: não pense em tirar a vida. Ponha fim à sua dor e não à sua vida. Veja só essas histórias. Comecei a criar um sentimento negativo.
um sentimento de rejeição. Eu via o meu avô com a preferência do meu irmão, a minha avó a preferência da minha irmã do meio. Comecei-me a sentir rejeitada. Nunca senti aquele carinho, aquele amor de mãe, aquele abraço, aquele beijinho. Cresci assim, com esse vazio. Começou a vir aquela tristeza, começou a vir um pensamento na minha cabeça. Não vale a pena. Para que viver? Eu caía porque ouvia vozes, como assim, cai, e eu era tipo marioneta. Um dia estava na sala sentada e levantei-me do nada, ouvi aquela voz assim, corre! Saiu a correr e ele agarrou-me, porque eu ia. Não tinha vontade mesmo nenhuma de viver. O meu ex-marido, ele tinha o vício do jogo. Era agressões físicas, verbais, humilhação. O pior momento do nosso relacionamento foi quando ele viu que tinha destruído tudo no jogo e que queria dinheiro e fez uma proposta de eu me prostituir dentro da minha própria casa. Numa dessas noites em que eu não conseguia dormir porque todos os meus pensamentos eram muito aflitivos, eu estava na janela do meu quarto e estava a pensar em me suicidar no dia de manhã. Então foi isso que me fez entrar na igreja. Foi a vida espiritual, o lado espiritual e o físico. O mal que tinha na cabeça acaba com tudo, mas Deus usou sempre alguém para me dizer vai em frente. E realmente foi na rádio que eu ouvi os programas, pisei na Igreja Universal aos 31 anos e hoje estou aqui. Aprendi a ter uma fé, a lutar com a fé, a lutar e a conquistar. E conquistei tudo. Entretanto, conheci a Igreja Universal através de uns primos meus. Venci o mal espiritual, venci o cancro e aquela força, aquela paz que eu comecei a sentir, está tudo dito. E posso dizer que tenho uma vida muito feliz, graças a Deus. Tenho aquilo que sempre quis, não me deixa faltar nada, nem a mim nem à minha família. O meu Deus é grande. Se eu não tivesse ouvido aquela palavra na rádio, eu não estaria aqui. Hoje eu consegui dar aos meus filhos tudo aquilo que eu sonhei. Hoje eu queria abraçar o mundo e todas essas mulheres que passaram por algo que eu passei e dizer que há uma solução, que tudo é possível, que é a escolha que a gente faz. As nossas escolhas são o resultado da nossa vida. Vimos aí algumas histórias de pessoas que chegaram ao limite da vida, um momento da vida em que parecia que não tinha mais o que ser feito. E elas pensaram que era hora de acabar com tudo. Mas elas receberam essa luz, que é a luz de Deus. E quando vem essa luz, ela ilumina todo o nosso ser. Os pensamentos para a pessoa tirar a vida são pensamentos das trevas, da escuridão. Mas os pensamentos de Deus são pensamentos de luz. Ou seja, pensamentos que fazem a pessoa acreditar num amanhã melhor, que fazem as pessoas pensarem de forma positiva, não é? Elas resgatam a autoestima, elas passam a viver com perspectivas melhores do futuro, porque muitos não acreditam mais que possam vencer, que possam ter a felicidade que tanto têm procurado. Claro que podem, só que essa felicidade está em Deus. É quando nós nos voltamos para Ele. Eu quero mais uma vez colocar à disposição das pessoas o nosso telefone de contato. Eu sei que muitos estão agora a acompanhar o programa, muitos estão agora a assistir essa programação. Eu sei que há pessoas aflitas, angustiadas, que querem falar, querem desabafar. Ligue agora na nossa central de atendimento. Nós temos a nossa equipe à inteira disposição de todos, Bispo José com os demais pastores, e há várias pessoas, o Bispo José, que estão necessitadas, que estão a ligar para o programa e certamente todas elas serão ajudadas, estão a ser ajudadas agora mesmo. Nós estamos orientando aqui as pessoas, Bispo, e muitos casos estão sendo evitados, de suicídios, agora mesmo, porque muitos se encontram vazios, desesperados e querendo cometer uma loucura. O telefone não para de tocar
e nós acreditamos que muitos também estão a precisar. E podem ligar, nós não estamos somente aqui em Lisboa para o atendimento, nós também temos um posto no Porto, em Gaia, no Funchal, e vários voluntários atendendo, pastores que estão de plantão espiritual. Tem aqui um caso que é da senhora Ana, do Seixal. Ela caiu em profunda depressão porque o seu filho, que é casado, deixou de lhe falar e a despreza. Ela se sente muito debilitada e sem forças para viver. Pede a Deus todos os dias a morte, pois a vida já não lhe faz mais sentido. Também já ajudamos e enquanto as pessoas vão falando, nós vamos orientando e também estamos orando para evitar este mal e arrancar esse pensamento da mente de todos e mostrando a porta de saída, como nós estamos acompanhando vários testemunhos. 21-836-8008. O nosso número de WhatsApp também está à sua inteira disposição para quem quiser enviar a sua mensagem. Agora mesmo, quem precisar desabafar, mandar uma mensagem, nós responderemos. 918-617-038. Bem, senhora Sandra, aos 15 anos foi a sua primeira tentativa de suicídio. Qual foi a razão? Qual foi o motivo? O motivo é que eu achava que tinha culpa porque o meu pai tratava mal a minha mãe e eu não conseguia fazer nada e tratava-nos mal. O álcool trabalhava muito dentro da cabeça dele, as ameaças até com a espingarda, andar-me-se à chuva. Isso fazia-me sentir culpada, fazia-me sentir que eu devia de fazer alguma coisa. E depois refugiava-me no meu canto, sempre com uma infância assim um bocado recatada. E depois achei que chegava ali e que resolveu o problema. Agarrei, estava sozinha, os meus pais estavam a trabalhar e agarrei nos comprimidos, agarrei no whisky e juntei os dois e achei que dava a solução. Entrei em coma no hospital. Ficou quanto tempo em coma? Eu tive uma noite inteira. Os médicos diziam que não sabiam bem o que é que fizeram, lavagem de estômago, disseram que não sabiam o que é que fazia, porque se eu demorasse mais tempo eu podia ter mesmo conseguido a minha finalidade. Então chegou por pouco perdeu a vida. Por pouco, ali foi por pouco. Eu quando consegui recuperar, eu não conhecia a minha mãe, Sr. Bispo. O médico virou-se para a minha mãe e disse: tenha calma, porque a sua filha foi como se tivesse renascido. Tem que Quer dizer, a senhora chegou próximo à morte, não é? Muito. Por muito pouco teria perdido a sua vida. Por pouco, quase perdeu a vida. Mesmo pouco. Achava que ali acabava com tudo, que os problemas ali resolviam-se todos. Aos 21 anos com o bebê, que foi o que nós enfatizamos há pouco, o que aconteceu para a senhora fazer isso? Porque seu bebê nos braços, por que aquele pensamento de morrer com o bebê nos seus braços? Porque, assim, Sr. Bispo, eu achei que os meus problemas depois de me casar que iam melhorar, mas pelo contrário, piorou tudo, porque a pessoa também tinha problema de álcool e tabaco e tratava-me mal, ofendia-me. E então, eu quando vi-me com o meu filho nos braços, eu achei que a solução era novamente tentar, e fui para a linha do comboio. Fui para a linha do comboio com o meu filho com 3 meses, mas houve uma força maior que me fez sair dali. Quer dizer, um pensamento que veio, não faça isso. Um pensamento que disse: não é isto que eu tenho para ti. Embora a gente nunca ouça o bem, porque estamos completamente dominados pelo mal. Mas foi como se fosse uma luz que viesse naquele momento na sua mente, não é? Sim, por um instante. Sim. E veio uma esperança naquela hora. Foi. Que poderia mudar aquela situação. Sim, né? Poderia mudar, mas continuei. Ela saiu dali com o bebê. Saí dali com o meu filho, graças a Deus. Graças a Deus que fez isso, porque... Ia tirar uma vida inocente que não tinha culpa de nada. Não, e a sua própria vida. E a minha também, própria vida, né? Que é importante para Deus. Eu, na altura, achava que a minha vida não tinha qualquer importância. Muitas pessoas pensam que a vida não tem valor, que elas não servem para ninguém. Não é? E, entretanto, a vida foi-se desenrolando e eu continuei a cair, além de haver sinais para que eu me afastasse. Não, as minhas amizades também não eram boas. Continuei-me a estragar, entreguei-me aos vícios. Normalmente é assim, Bispo Joaquim, quando as pessoas mais precisam de apoio é quando elas estarão mais sozinhas. Não terão amizades,
amigos. Os amigos surgem muito quando as coisas estão boas, né? Mas quando a pessoa passa por uma luta, todos desaparecem. E exatamente no momento em que a pessoa mais precisa de alguém, não tem ninguém. E aí que a pessoa vem aquele pensamento: o que eu estou a fazer aqui? Eu não sirvo para nada, eu não presto, eu estou sendo um estorbo, eu só estou aqui para... A senhora deve, com certeza, devia ter passado esse pensamento. Vezes, o que é que eu estou aqui a fazer? Toda a gente está contra mim, é os pais, é a família, é os filhos. Houve uma altura que até os filhos se revoltaram e eu depois refugiava-me, era o tabaco e a bebida que eu me refugiava. Porque a pessoa não tinha ninguém ali para uma palavra de auxílio, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, que é o que ela recebe na igreja, né, Bispo? Mesmo. Quando ela chega até a gente, né? Por isso que as pessoas que estão agora a acompanhar o programa, que estão aí sozinhas, ou às vezes a senhora foi abandonada pelo marido, ele está com outro e a senhora está aí, desesperada, pensando em se matar. Agora, veja só que injustiça. Ele é que trai a senhora, ele é que abandona a senhora, ele é que faz tudo errado. E a senhora que vai pensar em morrer? Para pensar. A senhora acha que esse é o caminho? Não. Levante a sua cabeça, procura se valorizar. Se um homem não lhe deu valor, a senhora precisa dar valor a si, dar valor à vida. A vida é a coisa mais preciosa que existe. Deus nos deu a vida. E as coisas podem mudar de uma hora para outra. Tudo pode mudar. Se nós colocarmos a nossa fé em Deus, os dias que virão serão dias melhores. Certamente, Deus pode dar forças àquela pessoa que está fraca, desanimada, desacreditada, aquela pessoa que diz assim: eu já fiz tudo que podia fazer. Não, você não fez de tudo. Não fez. Falta uma coisa. Falta recorrer ao único que é capaz de mudar a sua vida, que é Deus. Eu sei que muitos estão assistindo o programa e nem sabem por que pararam ainda a nossa programação. Muitos dizem assim: por que eu estou assistindo esse programa? Sabe por quê? Porque Deus tem visto a sua dor. É isso. Deus tem visto o seu sofrimento e Ele preparou exatamente esse momento para falar consigo, para conversar com a senhora, para falar com o senhor, para mostrar que Ele tem visto o seu sofrimento e que Ele pode mudar essa situação. E nós estamos aqui com testemunhos, já mostramos alguns, e estamos aqui com a senhora Sandra para exatamente mostrar, confirmar isso, que Deus pode pôr um fim à sua dor. O relacionamento da senhora, dona Sandra, durou muito tempo, terminou? Como foi o casamento? O casamento foi durante 12 anos, Sr. Bispo. Depois acabou? Aliás, antes dos 12 anos tivemos uma zanga que se parou e eu achei que a segunda oportunidade que ia melhorar e piorou muito mais. Piorou muito mais? Muito mais. Ao ponto de que o pai dos meus filhos chegou a ameaçar o meu filho e eu peguei numa faca para tentar... Eu disse-lhe a ele: se tocas no meu filho, eu mato-te. Eu já estava completamente desesperada. E foi aí que ele saiu e eu fiquei com os meus filhos sozinha, abandonada. Já não mais com um filho só, já tinha mais? Já tinha a minha filha também. Certo. E ameaçada por ele, o pai ameaçou a senhora com a faca e com as... Eu é que ameacei, Sr. Bispo, porque ele ameaçou que ia bater no filho e eu naquele desespero... ele ameaçou que ia bater no filho. A senhora que pegou a faca. Eu peguei a faca... Para ir para cima dele. Para ir para cima dele, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque eu já estava... Houve então a separação definitiva? Foi, houve a separação e eu depois tive muito tempo que não confiava em ninguém. Ficou só? Eu fechava-me, eu era uma pessoa muito fechada, revoltada contra tudo. E continuava depressiva? Sempre. Continuava amargurada? Cada vez pior. Senhora Sandra, como é a vida da senhora hoje? Hoje eu sou realizada em todos os aspectos. Todos os aspectos. Na vida amorosa, eu conheci um homem de Deus que me valoriza. Quando a senhora fala um homem de Deus, para as pessoas poderem entender, a senhora quer dizer um homem de princípios. De princípios. Né? Homem de valores, valores espirituais, sim, morais, não é? Que sabe respeitar, E transformou-se tudo. Eu já consigo passar paz para a família. Eu que era a pessoa revoltada, que era a pior da família, eu agora transmito a paz. Eu vou, eu digo, eu aconselho. A senhora hoje está
casada. Graças a Deus. Casou-se com um homem de bem. Um homem de bem. Que não maltrata a senhora. Não, senhor. Que trata bem a senhora, os filhos. Sim. Ele considera-os como filhos dele. Ele trata-os bem, quando é preciso alguma coisa ele está lá. Ele é o pai que faltou naquela altura em que eles precisavam mais. Certo. Porque eles, quando ficaram sós, a menina tinha 6 e o menino tinha 10. Foi na altura mesmo muito... Conturbada. Muito. Agora, obviamente, essa mudança aí não foi a principal da sua vida, porque não é uma pessoa que chegou e mudou a sua situação. Não, foi... Houve uma mudança dentro da senhora. Foi uma mudança dentro de mim. Foi um convite que lhe fizeram? Como foi? Foi o meu marido, o meu marido atual, ele já me ia chamando, mas eu evitava sempre. Havia qualquer coisa que entrava no meio e que dizia para não ir. Ele já frequentava a Universal? Ele já era da Universal. E queria levá-la porque ele via o seu sofrimento. Ele sempre me acompanhou desde adolescentes. A gente já nos conhecíamos de adolescentes. E ele sempre foi acompanhando um pouco a minha história. Sempre foi ali dando a palavra, sempre... Só que eu não se interessava por ele? Não, nada. Então, mas houve um dia que a senhora aceitou o convite e resolveu ir à Universal. Valeu a pena? Valeu. Eu tenho o Espírito Santo, que foi o maior tesouro que recebi. Eu tenho paz, eu gosto de mim, eu não gostava de mim, eu não me valorizava, eu achava que não tinha qualquer valor e que não valia a pena viver, que não estava a fazer nada no mundo. E hoje eu já me valorizo, já consigo passar a paz às pessoas que estão ao meu lado, consigo dizer que há solução. Eu que achava que não tinha solução, porque eu própria dizia-me que eu não tinha solução, e eu consegui me levantar. Eu estive no fundo do poço muitas vezes e... Os traumas passaram, tudo. É importante o que a senhora falou, a senhora passou a se valorizar, a gostar de si mesma. A gostar de mim, porque eu não gostava de mim sequer. Eu achava que... O que é que eu estava ali a fazer? E olhava para mim. Mas achava que não tinha valor nenhum. Eu assim, mas para que eu estou aqui? Eu não sou bonita, não me achava bonita, não achava que tivesse interesse, e depois as pessoas que olhavam, elas próprias rebaixavam-me, eu ia mesmo abaixo. Achava que não valia a pena, não estava ali a fazer nada, e Deus ensinou-me. Quando a pessoa não está bem interiormente, qualquer palavra faz com que ela fique arrasada. Hoje, independentemente do que as pessoas vão falar a seu respeito, não afeta em nada a senhora. Nada mesmo. Porque hoje a senhora tem um equilíbrio, hoje a senhora é uma pessoa segura, firme, não é? Não é o que vem de fora que vai atingi-la. Nada. O que vem de fora, eu costumo dizer, o que vem de fora que tenta-me atingir faz-me mais forte. É isso. Eu consigo ficar mais forte, porque quando me tentam atingir, eu peço a Deus, dá-me a direção, diz-me como é que devo agir perante esta situação. E então vem a palavra e... Mudou tudo, senhora? Tudo. Quando a senhora olha para trás e se lembra do tempo que pensava em morrer, e aí? Não, a gente não pode pensar na morte. A morte não é solução em nada. Nada. Não resolve problema nenhum. Antes, pelo contrário, vai criar problemas maiores. Às vezes até na saúde. A senhora encontrou a felicidade? Encontrei a felicidade. A senhora afirma que é uma mulher feliz? Muito feliz. Muito feliz. Deus realizou-me em todos os aspectos. Eu sou completamente muito feliz. É isso. Você pode também ser feliz. Quem disse que não? Quem disse que não? Claro que você pode ser feliz. A senhora pode ser feliz, o senhor pode ser feliz. Não é porque alguém traiu a sua confiança, não é porque alguém te rejeitou, não é porque a sua presença em alguns lugares não é notada. Que diferença isso pode fazer para a sua vida? Pense dessa maneira. Valorize a si mesmo. A vida é preciosa. Deus tem olhado para si. Ele quer mudar a sua vida. Ele precisa apenas que a pessoa aflita venha se voltar para Ele. Agora mesmo, pessoas que estão aflitas, desesperadas, podem alcançar o socorro. Deus pode socorrer a sua vida. Basta voltar-se para Ele. Faça agora mesmo aí, faça um teste. Fala, oh meu Deus, se é verdade que o que eles estão a falar, se é verdade que o Senhor existe e que muda a vida das pessoas, então muda a minha vida. Porque eu não aguento mais sofrer. Faça esse teste. E então
você verá que existe mesmo uma solução, que Deus é real, tão real como o ar que nós respiramos. Agora, nós vamos à última história do programa de hoje, a história da senhora Conceição. Você vai conhecer a história desta senhora que também havia desistido de viver. E essa senhora queria levar para a morte também o próprio filho, e de fato ela o fez. Ela, num ato de desespero, atirou-se para dentro de um poço. Ela sobreviveu, mas infelizmente a criança veio a óbito. Depois disso, a senhora Conceição ficou 3 meses internada no hospital psiquiátrico. Veja a história dela. Conceição Costa, uma mulher que cresceu complexada, mas que ao casar-se tudo piorou devido ao ambiente familiar. Não havia comunicação, não havia diálogo. Eu com o meu marido também nós não nos entendíamos. Entretanto, eu engravidei, ao qual começaram a surgir mais problemas ainda. Depois de ter a criança, eu fui viver para a minha casa e daí o meu marido ficou quase o tempo todo com os sogros, sem me apoiar, com os meus sogros. Daí eu senti-me desamparada, sem condições financeiras, portanto sem carinho, sozinha a cuidar da criança. Sentia-me bastante triste, né? Triste, desanimada, sem condições. E então daí desencadeou-se uma depressão profunda e na minha mente só tinha pensamentos de tirar a própria vida. Devido a esta depressão e à tristeza constante que vivia, Conceição entrou numa fase muito delicada da sua vida. Deixei de me alimentar, deixei de dormir, daí o cérebro ficou cansado. Também tentei arranjar emprego, né? E não me conseguia firmar. O máximo nesse emprego eram 6 meses, era o máximo. Eu, com os problemas que tinha, cheguei a ir a consultas de psiquiatria. Estava a tomar 14 comprimidos antidepressivos, mas nada resolveu, ainda aprofundou mais a depressão. Sentia-me sem forças, sem coragem, sem capacidade nenhuma para nada, para trabalhar, para me cuidar, para cuidar da criancinha. Não me sentia bem para cuidar verdadeiramente da criança, do meu menino, que tinha 19 meses. Na altura daí, um desespero profundo que me levou mesmo a tentar o suicídio. Tentei me atirar dentro do poço com 7 metros de profundidade com a criancinha, com o menino. Um ato de tamanho desespero levou Conceição a enfrentar aquele que seria o seu maior trauma. Não conseguiu acabar com a sua vida, mas levou à morte daquele que mais precisava dela naquele momento. Levaram-me para o hospital, onde tive 8 dias em coma. Depois transferiram para o hospital psiquiátrico, tive 3 meses hospitalizada. Eu não sabia que o meu menino tinha falecido. Os médicos, na altura, ligaram para os meus pais a dizer para se prepararem para me fazer também o funeral. Já tinha feito da criança e para se prepararem para fazer também o meu. Enquanto estive hospitalizada, eu continuei sempre por aqueles pensamentos de tirar a própria vida. Por 2 vezes que eu fugi mesmo do hospital e joguei-me lá num tanque cheio de água, lá próximo do hospital. Passados 3 meses foi muito complicado, muito complicado. Eu vim para casa com o apoio dos meus pais, porque depois aí surgiu o divórcio, né? Com só os meus pais a apoiarem-me e eu continuava com aqueles pensamentos, ia tomar tanta medicação. Foi muito complicado e depois aí é que eu dei conta que tinha perdido a criancinha. Então, viver no meio, no ambiente, não é? No meio que tudo aconteceu, foi tudo muito difícil e eu culpabilizava-me no mim.
No meio deste turbilhão de problemas, foram os pais de Conceição que deram o primeiro passo para ajudá-la. Ouviram na rádio e levaram-na à Igreja Universal e o milagre estava para acontecer na sua vida. Eu comecei-me a sentir logo após o primeiro dia totalmente diferente. E então aí comecei a fazer as correntes da libertação, da saúde, também a buscar o Espírito Santo. E aos pouquinhos eu me fui libertando. Ao fim de 3 meses deixei a medicação, que eu tomava 14 antidepressivos, deixei toda a medicação, totalmente, até hoje, graças a Deus, nunca mais tomei nenhum antidepressivo. Após reconstruir o seu interior, através da fé, estava na hora de lutar pelas outras áreas da sua vida e estabelecer assim uma nova família que Deus preparou para ela. E a nível profissional, hoje sou realizada, a nível sentimental, conheci o meu marido atual na igreja, recebi a presença de Deus, o Espírito Santo, que isso não há explicação, uma alegria superior, né? Que vem mesmo do Altíssimo. E aí hoje é assim, eu vivo para Deus, né? Para servir a Deus, para exaltar, para ajudar o próximo, né? A igreja, ela teve uma grande importância na minha vida, né? Porque se eu não conhecesse este caminho, pois hoje não estava viva. Conceição Costa, uma prova viva de que a mudança é possível e está ao alcance da sua fé. Procure uma Universal mais perto de si e venha dar uma oportunidade a si mesmo de uma transformação total e completa. Nós vimos a história da senhora Conceição, muito forte, né, Bispo Joaquim? Que história impressionante, mas houve uma solução para essa senhora e há uma solução para todos aqueles que estão aflitos, desesperados. Senhora Conceição, num ato de desespero, não é? Hoje, claro que ela é diferente, Deus mudou a vida dela, mas eu imagino, mesmo depois que ela voltou a si, quanta dor essa senhora carregou ao longo dos dias por ter feito o que fez. Com certeza ficou marcado na vida dela. Pode passar os anos que passar, claro, ela hoje está liberta, hoje está transformada, mas é uma coisa que fica marcada, bispo. E muitas pessoas que agora que estão a ver o programa, elas pensam assim, bem, se eu acabar com a minha vida, eu vou acabar com todo o meu sofrimento, eu vou acabar com tudo, e eu não vou dar mais problema para mais ninguém, mas é importante que você saiba, minha amiga e meu amigo, por maior que seja o seu problema, há solução. E ao princípio uma pessoa falou assim, isso é um ato de covardia. Você que pensa no suicídio, você não é covarde. Você simplesmente está a sofrer. E você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Então, como o senhor falou, bispo, faça uma prova agora. Faça essa prova, você que está a pensar nessa situação, nesse pensamento suicida, faça essa prova. Busque a Deus. E com certeza, bispo, nós temos visto os testemunhos, a vida dela também pode mudar. Inclusive, na nossa central de atendimento, nós temos a nossa equipa à disposição de todos. Quem quiser pode ligar, pode falar, pode desabafar, porque há muitos para atender. Como falou o Bispo José, nós temos a nossa equipa em Lisboa, nós temos a nossa equipa no Porto, em Vila Nova de Gaia, nós temos a nossa equipa no Funchal, pessoas prontas para ajudar aos que precisam de ajuda. É só ligar. Bispo José. Bispo Domingos, temos um caso aqui do senhor Jorge com um problema muito grave de suicídio na família. O tio dele tirou a vida há poucos dias. O irmão dele mora na Alemanha, é cientista, mas também está pensando no suicídio. Aí ele diz que tem uma outra irmã no Algarve e está com depressão, também pensa na morte. E ele já tentou o suicídio. Então existe um espírito da morte, do suicídio, nesta família. Nós já orientamos o que tem que fazer, como que tem que proceder. Nós temos aqui o caso da senhora Ana Paula, de Viseu, também está muito depressiva, pois ela é muito doente. Está de cadeira de rodas e depende dos outros para receber ajuda.
diante desta situação, se sentindo sozinho em tantas lutas, já tentou o suicídio, não aguenta mais essa vida e quer morrer. Então, muitas pessoas estão pedindo ajuda. Aqui é um pronto socorro. Nós estamos aqui à disposição de todos que estão em um momento considerado o mais difícil de suas vidas. Você que está sofrendo e não aguenta mais, pode contar conosco. O telefone para ligar agora é o 21 836 8008. E vamos estar aqui para ajudar a todos. Bispo Domingos. Muito bem, pode também, quem quiser, pode enviar o seu pedido de ajuda pelo nosso WhatsApp. O número aparece aí para si. É o 918-617-038. Eu vou colocar agora um pequeno intervalo que fala também de um site que nós temos. Um site que é exatamente para pessoas que querem vencer a depressão, que querem vencer os maus pensamentos, pessoas que estão a enfrentar uma depressão, um momento de ansiedade. Você também pode, neste momento, aceder ao nosso site para saber o que tem acontecido na vida de tantas pessoas que foram ajudadas. Acompanhe. Este é o mais simples desenho do número de pessoas em Portugal a sofrer com depressão. É uma escala que não para de subir. Há 2 anos atrás foram registadas mais de 716 mil portugueses com sintomas de depressão. Silenciosa, invisível, dolorosa e muitas vezes mortal, a depressão não se trata de mais uma doença que invade as manchetes dos jornais durante uns meses. Não é uma doença da moda que, passados uns tempos, ou já ninguém sofre ou já ninguém fala. A depressão existe há muito tempo e tem acompanhado toda a história da humanidade. Tal como o seu nome indica, é uma consequência de uma pressão, de algo negativo que deixou uma ferida aberta. E porque não somos todos iguais, nem todos sabemos lidar com o surgimento da tristeza, desta apatia que a doença traz, e não temos de ter vergonha disso. Aliás, devemos mostrar e nunca esconder, porque a depressão mata. Já pelo menos 800 mil pessoas já se mataram por causa da depressão. Estamos aqui para ajudar. Então aceda mesmo ao site saindodadepressão.pt. Este é um site totalmente dedicado a esta doença, mas é também um espaço onde você pode pedir ajuda. Comece por ver os casos reais. É verdade, ninguém está sozinho nesta luta. O Vítor, a Paula, a Laura tinham em comum esta dor na alma, mas superaram, e olhe que todos têm histórias bastante diferentes. No separador blog poderá ler um pouco mais sobre os temas debatidos desta doença, textos inspiradores que retratam a realidade de muita gente. E vamos aos tipos de depressão. É crucial saber qual é a razão pela qual você está a sofrer com essa doença. Então, tente analisar qual é a sua situação. E claro, tome atenção aos sintomas. Esses sim são como um rastilho para uma grande bomba prestes a explodir. Desânimo, sem motivo, cansaço fácil, desinteresse por tudo em seu redor são dos sintomas que mostram que há algo que não está bem consigo. Então, chegou a hora de lutar. E lutar sem medos. Fale connosco. Poderá enviar a sua mensagem aqui pelo site, contactar diretamente pelo WhatsApp, ligar para a central de atendimento, escrever um e-mail ou até mesmo pelas redes sociais. Poderá dar a conhecer o seu caso, desabafar, e por isso mesmo comece já por seguir a página de Facebook, de Instagram, de Twitter e YouTube. Tome atenção aos conteúdos e não deixe que a depressão tome conta de si. Juntos, vamos sair da depressão. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. Eu quero dizer a todos que estiveram conosco até este momento que existe sim uma saída, falamos sobre isso, provamos que existe uma solução, que todos poderão ficar livres dos seus problemas, das suas aflições. Deus pode mudar a sua situação, só depende unicamente de si, tá bom? As portas da Universal estão abertas para todos. Basta você entrar por uma das portas pelas portas de uma Universal. Você vai ser atendido, vai ser ajudado,
vai ser orientado e certamente essa situação difícil terá um fim e Deus mudará a sua vida, com toda certeza. Como Ele mudou a vida da senhora Maria José, a vida da senhora Conceição, a vida da senhora Sandra, as outras pessoas também que falaram aí durante o programa, como Ele mudou a vida de tanta gente, Ele também poderá mudar a sua vida. Senhora Sandra, obrigado pela participação no programa. Bispo Joaquim, nós voltaremos então no próximo domingo, né? Bispo José, voltaremos no próximo domingo com todos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.